Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Rosalida dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. É um espaço para você, que é uma pessoa altamente sensível, encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a sua sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E o papo de hoje me foi sugerido por um comentário de uma rapaz que segue o nosso canal, que é a Paloma Colivati. No comentário, ela falou sobre as condições de trabalho e as pessoas altamente sensíveis. Ela também falou ou perguntou quais seriam as profissões mais adequadas para uma paz. Mas este tema eu vou deixar para o próximo vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre a alta sensibilidade no ambiente de trabalho. Imagino que este seja um tema que seja bastante interessante para todos nós, não é? Claro, se a gente pensar no ambiente de trabalho e na alta sensibilidade, nos ambientes de trabalho que eu chamo de ambientes tradicionais, nós vamos ver que eles podem ser realmente um grande desafio e até mesmo um lugar hostil para muitos de nós. A competição, os conflitos, o barulho, as hierarquias muito rígidas, tudo isso pode nos esgotar e exaurir a nossa energia. Isso é um paradoxo. Por quê? Porque, embora muitos ambientes de trabalho não compreendam, não reconheçam e não valorizem as características das pais, nós precisamos nos sentir trabalhando em algo que tenha significado. Nós precisamos encontrar sentido naquilo que fazemos. E nós precisamos também de um ambiente acolhedor para realmente desabrocharmos e mostrar o melhor de nós. Então, este é o paradoxo. Nós, mais do que as outras pessoas, precisamos de um ambiente acolhedor e de um trabalho com significado. Entretanto, nós sofremos mais do que as outras pessoas quando não estamos nessa situação. E, embora realmente a alta sensibilidade nos traga algumas dificuldades no local de trabalho, ela também é um grande ativo e nos traz muitas vantagens como profissionais. Então vamos ver um pouco disso? Eu quero começar, claro, falando um pouco sobre as dificuldades que as pais costumam encontrar na maioria dos ambientes de trabalho. Só para esclarecer, eu vou falar de forma genérica. Como eu sempre gosto de ressaltar, cada pessoa altamente sensível é única. Tem a sua história, a sua personalidade, as suas condições de vida, etc. E também os ambientes de trabalho costumam variar. Eles podem ser mais ou menos difíceis para nós. Bom, dito isso, vamos ver algumas das dificuldades. A primeira delas que eu gostaria de demarcar é a questão daquilo que eu chamo de coleguismo ou política de escritório. A maioria das pais, cerca de 70% de nós, somos introvertidos. Nós não gostamos de bate-papo, de conversa furada. Então pode haver uma certa dificuldade da paz para se entrosar com os colegas de trabalho. Muitos de nós tendem a pensar que basta chegar no escritório, na empresa, fazer bem o seu trabalho, cumprimentar todo mundo e ir embora. E isso não é verdade. As pessoas começam a cobrar maior envolvimento. Existem até aqueles casos em que as pessoas gostam de sair no final de semana e fazerem churrasco, se encontrar, etc. E nada disso tende a agradar muito as pais, principalmente os 70% de nós que somos introvertidos. Então, a minha dica para você lidar com isso é que você estabeleça um limite para interação social, a sua cota de interação social. E nessa cota inclua não apenas a família e os amigos mais chegados, mas também o pessoal da empresa ou do escritório. Em alguns momentos será importante você estar com eles, para evitar passar a impressão de uma pessoa que não se incomoda com os outros. Okay? Bom, a segunda dificuldade que eu acho importante destacar é não saber dizer não.
Nós já falamos algumas vezes aqui no canal sobre essa dificuldade que é comum à maioria de nós. Realmente não sabemos dizer não. É necessário um grande trabalho de desenvolvimento pessoal, um grande trabalho interno, para que a gente consiga dizer não na hora certa e com tranquilidade. O que isso pode acarretar? Que você vire o burro ou burra de carga do escritório. Aquele colega que sempre precisa sair cedo, ou aquela colega que sempre tem uma doença na família, chegar para você e empurrar o seu trabalho. E você, por não saber dizer não, aceitar e, ao mesmo tempo, ir se sentindo usado ou usada e ficar ressentido. A minha sugestão, neste caso, é que você perceba que é sua responsabilidade cuidar dos seus limites pessoais, não apenas na família e com os amigos e parceiros, mas também no escritório. Por outro lado, se você aceita a incumbência que o colega lhe coloca, não tem razão de se sentir ressentido, porque no fundo a escolha foi toda sua, ok? Bom, uma outra grande dificuldade que nós temos no local de trabalho é como lidar com conflitos e competição. O tema do conflito também é outro tema que é muito comum entre nós, que eu já abordei aqui no canal, mas que sempre volta. Existe o medo da rejeição, que é muito forte entre nós. Existe o desejo de querer agradar. Existe a hiperestimulação que o conflito causa. Existe o nosso desejo de harmonia. Tudo isso faz com que as situações de conflito, seja com o colega, seja entre colegas, seja de você com o chefe, seja de toda a equipe com o chefe, tendem a lhe esgotar muito mais do que as outras pessoas. A outra dificuldade tem a ver com a competição, né? Nós vivemos em muitos escritórios, empresas, fábricas, oficinas, sei lá o que eu chamo de política do cotovelo. E as pais geralmente não gostam de atrair a atenção sobre si. E também, como elas são, em geral, muito preocupadas com justiça, imaginam que, em algum momento, o seu bom trabalho será reconhecido. Só que nem sempre as coisas funcionam desse jeito, não é verdade? Então, acho que, primeiro, a melhor maneira de lidar com o conflito é perceber que ele não vai embora só porque você o ignorou. De alguma maneira, é necessário que ele seja enfrentado. O conflito que não é enfrentado ou ele vira rancor e agressão passiva, ou ele se agrava e vai cada dia envenenando mais as relações. Outra possibilidade é que você, como pai, simplesmente introjete o conflito e passe a sofrer de problemas como depressão, burnout, a ter dificuldade para levantar pela manhã para ir para o trabalho. Tudo isso porque você internalizou o clima ao invés de ter a atitude de enfrentar o conflito. E com relação à competição, é bem importante que você aprenda a destacar a sua contribuição. Você pode fazer uma lista das coisas positivas que você tem conseguido no trabalho, seja mais clientes, seja uma forma mais rápida de fazer. Você pode fazer uma lista e apresentá-la a quem você acha que pode ter algum poder sobre isso. Seja o RH, seja a chefia direta, pedir uma conversa, etc. O que você precisa fazer é descobrir uma maneira de deixar clara a natureza da sua contribuição. Bom, uma outra dificuldade diz respeito a ficar hiperexcitado ou hiperexcitada em reuniões, avaliações, treinamentos, etc. Esta é uma coisa que você precisa realmente aprender a lidar. Por quê? Porque a natureza da nossa sensibilidade, nossos 5 sentidos muito abertos, fazem com que a hiperexcitação seja sempre uma possibilidade. Então, quanto mais ferramentas a gente desenvolver para lidar com elas, melhor para nós. A minha dica principal com relação a isso é, em reuniões, anote aquilo que você quer dizer.
anote, leia silenciosamente e depois peça a palavra e fale. As pessoas tendem a não perceber a sua contribuição se você não as expressa. Não é verdade? A outra coisa que é importante, fique concentrado em si. Nossos 5 sentidos são muito abertos e nas reuniões pode haver gente falando, o cigarro de um, a tosse do outro, o ar-condicionado, e tudo isso pode bagunçar a sua cabeça. Então se concentre com o seu centro, concentrado com o seu centro, antes de falar, ok? Bom, e com relação a avaliações e treinamentos, na medida do possível, tente fazê-los de forma individual ou em pequenos grupos. Se não for possível, use de novo a mesma tática. Escreva aquilo que quer perguntar, mas não deixe de perguntar por medo de chamar a atenção, por medo da interpretação, por medo da crítica, etc, etc, etc. Bom, e a última das dificuldades, eu prometo que é a última dificuldade mesmo, diz respeito ao espaço físico. Como eu falei antes, nossos 5 sentidos são muito abertos, captam muita coisa. E a maioria dos escritórios você tem gente conversando, você tem o ar-condicionado, você tem as luzes brilhantes, você tem os cheiros, né, do perfume de um, do café do outro, etc. E tudo isso vai entrando dentro do seu sistema neurosensorial. Então, a minha dica é: afaste-se do ambiente de trabalho quando lhe for possível. Por exemplo, vá almoçar um pouquinho mais longe, dê uma caminhada, evite almoçar no restaurante que todo mundo vai, use fones de ouvido para se preservar do barulho, etc. E, por fim, as nossas vantagens. A alta sensibilidade traz, como eu te disse, muitos ativos, muitas características positivas que nós podemos usar para nos desenvolvermos na nossa carreira. A primeira delas, né, é a nossa criatividade e a nossa intuição. Como nós somos pessoas que refletem muito profundamente sobre as coisas e que captam muitas sutilezas do meio ambiente, nós acabamos tendendo a perceber mais as coisas, perceber as coisas de forma diferente e, com isso, criar links, ligações inesperadas entre as coisas. Nós também tendemos a ter muitos e muitos variados interesses. A maioria das pais que eu conheço se interessa por espiritualidade, se interessa por arte, se interessa por questões relacionadas à natureza, se interessa... Então, nós tendemos a ter muitas informações sobre muita coisa. E isso também facilita a nossa criatividade. Por outro lado, nós somos pessoas muito intuitivas. Temos um pensamento, um raciocínio não linear. Nossa tendência é pensar não de A a B ou C, mas de A a M, de M a Z, de Z a T, etc. Nós tendemos a ser aquilo que eu chamo de pensadores de fora da caixa. E com isso, trazemos de novo soluções inesperadas para velhos problemas. Uma outra grande habilidade das pais é a nossa atenção aos detalhes. Nós somos pessoas muito detalhistas e muito perfeccionistas. Nós gostamos das coisas bem feitas e temos um olho muito clínico para detectar aquilo que não está bem. E com isso, nós somos funcionários preciosos, principalmente naquelas atividades que exigem mais precisão e menos velocidade. Uma outra característica capaz que constitui uma vantagem enorme no local de trabalho é a nossa empatia. Nós tendemos a saber, a captar muito facilmente o humor das outras pessoas e tendemos a saber aquilo que é necessário fazer ou dizer para que elas se sintam bem. E esta é uma característica impagável seja para o professor, seja para lidar com clientes, seja para lidar com os próprios colegas de trabalho, seja para liderar equipes, etc, etc.
Por isso, a maioria de nós tende a ser muito bons como mentores, como professores, como treinadores, coaches, como terapeutas, como líderes de equipes, etc. Então, estas são algumas das muitas vantagens que o traço da autossensibilidade nos traz no local de trabalho. Existem as dificuldades, é verdade, mas o que eu quero que você perceba é que as habilidades que caracterizam as pais nunca poderão ser reproduzidas pela tecnologia. Isto nos faz os trabalhadores do século XXI e XXII pela nossa grande habilidade de relacionamento interpessoal. Nós somos grandes harmonizadores de ambiente. E isto não pode realmente ser reproduzido por nenhuma máquina. Ok? Bom, gente, este foi o Papos e Dicas desta terça-feira. Eu espero que o tema tenha lhe agradado. Eu prometo explorar ainda a questão das pais e do trabalho em outros vídeos. E como sempre, se você gostou, clique no botão que aparece aí embaixo, assine o canal, acione as notificações e, se conhecer alguma pais que gostaria de pensar melhor sobre a sua relação no ambiente de trabalho, por favor, compartilhe o vídeo e me ajude a ampliar a divulgação sobre o traço da autossensibilidade e suas características aqui no Brasil. Muito obrigado por ter me assistido, beijos e bênçãos e até a próxima. Beijoca!